Oi, pessoal, boa noite a todas as pessoas que estão assistindo essa gravação. Eu me chamo Enzo Gomes, vou fazer minha autodescrição. Eu sou um homem preto, gordo, tô com cabelo grande, preto também enrolado. Tenho um piercing no rosto, estou usando uma blusa azul claro e ao meu fundo é uma parede branca com alguns artesanatos e um móvel azul. A gente está hoje na oitava aula do curso de empreendedorismo para as transmasculinidades brasileiras, empregabilidade e empreendedorismo para as transmasculinidades brasileiras, perdão. E a gente está hoje na oitava aula, que tem como título treinamento para entrevista de emprego, né? A gente está falando um pouco agora nesse tópico de empregabilidade, né? Preparando vocês para o mercado de trabalho. Semana passada a gente teve uma introdução com currículos, né? Agora a gente vai falar sobre as entrevistas, né? A gente está aqui na sala com o Eric, que vai ser o instrutor da noite. Ele vai estar aqui ministrando algumas coisas, né? Eric é psicólogo, trabalha com recrutamento e seleção, então tem bastante coisa aí para poder agregar. A gente tem pelo menos 40 minutos a 50 minutos de aula hoje e vou deixar alguns avisos para o fim da aula, né, referente à questão da certificação, da presença e tudo mais. Mas era isso a introdução, eu vou deixar aqui com o Eric agora, ele vai estar partilhando a tela e vai estar ministrando a aula, gente. Oi, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade a esse bloco, né, falando sobre empregabilidade, mas antes de tudo vou fazer minha autodescrição. Eu estou com uma blusa de botão amarela, um fone branco, de óculos com armação laranja, estou com um brinco na orelha, cabelo preto, latino, atrás de mim uma parede branca com um acessório em madeira aqui atrás. Eu vou agora projetar para vocês a tela da apresentação. Consegue ver, Enzo? Está aparecendo o compartilhamento? Como a gente teve a primeira aula, né? Eu trouxe uma parte mais introdutória, porque relacionada ao currículo, dicas de como que você pode fazer o seu currículo de acordo com as estruturas. E aí hoje a gente já parte para que é já a parte da prática, né? Depois da conclusão do seu currículo, que é as entrevistas de emprego. E aí, quando eu fiz essa aula, eu fiquei pensando o que eu poderia trazer para vocês, enquanto recrutador e enquanto pessoa que trabalha nessa área, de dicas que podem transformar a sua seleção e que pode ser de grande sucesso para você conseguir a vaga. Porque tudo que eu vou falar hoje aqui para vocês existe técnica por detrás, estudo, análise e avaliação do recrutador para selecionar você. E às vezes a gente fica um pouco perdido, né, quando a gente recebe o e-mail ou a ligação de que podemos agendar a sua entrevista, seu currículo foi selecionado. Então, já bate o nervosismo, né, o que eu vou falar, como que eu vou falar, e essa aula é pensada nisso, tipo de pontos e dicas para você ter um bom desenvolvimento na sua entrevista de emprego. Mas antes de eu passar os slides, é muito importante, assim, uma dica enquanto recrutador, quando você salva seu currículo, jamais enviar o currículo em PDF, em Word, somente em PDF. E aí, sempre quando eu recebo alguns currículos para selecionar, entendam que o recrutador, ele tem milhares de entrevistas para dar conta. Então, o currículo precisa, o documento do seu currículo, ele precisa estar com o seu nome completo. Porque eu sempre recebo assim, currículo meu, o nome do currículo meu, currículo oficial PDF.
tudo menos o nome da pessoa, porque imagina um recrutador que vai passar o dia baixando diversos currículos e não saber de quem é. Então, isso também é uma dica quando você for mandar o e-mail com o seu currículo para a pretensão da vaga. Então, vamos lá. Receber o contato para entrevista, né? E agora? Às vezes, algumas entrevistas não te dão um tempo muito hábil para poder se preparar. Outras não, outras já falam com você com antecedência. E aí, antes de mais nada, né? Eric, que eu devo fazer? Como que eu devo me preparar? Porque tem pessoas que às vezes não se preparam para a entrevista de emprego, e isso é um grande erro, porque dentro da entrevista você vai se perder, né, a linha do raciocínio e não vai, e o recrutador não vai selecionar, ele vai descartar, porque vejam, o mercado de trabalho, ele além de diverso, ele tem muita demanda. Então, o recrutador, ele vai para uma vaga, às vezes entrevistar 20, 30 pessoas, a depender do tamanho da empresa. Então, o que precisa acontecer antes da entrevista, antes do dia que você chega lá e vai ser entrevistado com o recrutador? E eu trouxe 3 pontos muito importantes. Primeiro, antes de mais nada, lembra que lá no currículo eu falei que vocês precisavam escolher a empresa que vocês querem trabalhar? Então, primeiramente, a pesquisa sobre a empresa. Você vai precisar pesquisar sobre missão, visão, os valores dessa entrevista, as fontes concorrentes dessa empresa também, e as últimas notícias, né, caso sejam empresas muito relevantes e com muito impacto, né, e causam diferença no mercado de trabalho. E aí, sempre nessas avaliações que vocês vão fazer dessa pesquisa dessa empresa, buscar palavras-chave que vocês vão utilizar durante a entrevista. Outro ponto importante que algumas pessoas não dão devida relevância é a pesquisa sobre a vaga. Porque imagina, não é só você pegar seu currículo e sair enviando loucamente para todas as vagas. Por isso que o seu currículo não é selecionado, porque não há essa preparação prévia para essa vaga. Então, como eu falei na aula anteriormente de currículo, precisa constar alguns elementos dentro do seu currículo que estão alinhados com a vaga. Então, sempre anote ou tire print dos anúncios, né, das vagas, porque neles vão conter as competências técnicas e comportamentais, né? E aí a dica que eu dou é sempre tirar print da descrição dessa vaga, para você poder fazer esse estudo, né? E aí, como terceiro ponto, que é muito importante também, é ter o domínio do próprio currículo. Por quê, né? Você precisa estar apropriado da tua trajetória profissional, porque se você não tiver domínio dele, durante a entrevista você não vai conseguir transmitir, por exemplo, uma linha do tempo profissional que eles pedem. Então você precisa estar muito alinhado com seu currículo, dominando ele, e para isso é sentar, escrever e dominar esse conteúdo do seu currículo. E aí, todas essas dicas que eu estou dando aqui para vocês vão preparar para as perguntas que o recrutador vai fazer. Então, você precisa ter uma base de estudo previamente da empresa, da vaga e o domínio do seu currículo. Então, agora a gente vai para o que interessa, né? Porque toda entrevista tem perguntas que são essenciais e chaves. Então, como eu falei para vocês, são técnicas de recrutamento e seleção em gestão de pessoas. Então, se segue um checklist para poder fechar a vaga, né, final, com a pessoa que está apta para aquela vaga. E aí nós temos
várias perguntas e que também geram muitas dúvidas e alguns terrores, né, aí nas entrevistas. Então, a primeira delas é a tão temida "Me fale sobre você". Aqui podem ter pessoas que comecem a viajar e começar a falar coisas que não são para aquele momento da entrevista. Por que que isso acontece? Porque a gente tem essa tendência de não se preparar para a entrevista. Então, com isso, durante a entrevista, você vai ter tendência a perder o foco. E aí você começa a passar informações que são desnecessárias. E essas informações desnecessárias vão roubar a qualidade da sua entrevista. Então, toda entrevista ela tem um tempo de duração e um time para as perguntas, para poder fazer a análise dela. Então, sempre que perguntarem para vocês falarem sobre vocês, sempre sejam os mais objetivos e diga o essencial, né? Coisas básicas, né? Eu sou, por exemplo, no meu caso, eu sou o Eric, eu sou do Acre, eu estou aqui. Não, eu sou o Eric, eu sou do Acre, eu tenho tantos anos, eu sou filho, eu sou pai, sou avô, coisas pontuais, objetivas, sem muito rodeio, sem muita história, para poder dar uma qualidade de tempo para as outras perguntas que são mais essenciais, por exemplo, do que essa. Isso é uma pergunta mais introdutória mesmo. É para esquentar ali os ânimos. E aí a segunda vem assim: por que que você quer trabalhar nessa empresa? Essa pergunta ela é muito importante, e aí meio que às vezes parece óbvio, né? E você fala, eu quero trabalhar nessa empresa porque é um bom salário, os benefícios são bons. Mas essa resposta, ela não é adequada. Por quê? Porque para o recrutador já está subentendido que você foi atrás dessa vaga por conta do salário, por conta dos benefícios e tudo que tem de mais para essa vaga, né? Mas o que mais te interessa nessa empresa? É um plano de carreira que eles oferecem, né? Então, assim, por que que você quer trabalhar? Ah, eu quero trabalhar porque eu acredito aqui que eu vou poder me desenvolver através do plano de carreira que a empresa oferta e poder ir estruturando a pergunta antes. Então, todas essas perguntas que eu estou entregando para vocês aqui hoje é para vocês se prepararem previamente e treinarem, né, para estarem alinhados, o mais alinhado possível para a entrevista no dia. Então, dentro da empresa, qual a perspectiva que você quer se desenvolver dentro dela, né? Outra pergunta, assim, que é muito cabeluda, porque muitas pessoas se confundem, não conseguem responder por que que a empresa deveria contratar você. Essa pergunta, ela vai estar implícita em outras perguntas também, assim, mais subentendido, onde o recrutador vai fazer a análise. Mas eles fazem essa pergunta diretamente, né? Então, para essa pergunta, né, vocês precisam saber contar a história de vocês e aprender a fazer uma linha do tempo das experiências profissionais de vocês. Então, olha, eu acredito, vocês gostaria que vocês me contratassem, porque como eu já desenvolvi tais habilidades, eu considero que aqui nessa empresa eu vou poder ultrapassar elas e ter novas perspectivas e novos desafios e ir costurando, né, a importância dessa empresa para poder te contratar e você poder falar também o que pode ofertar e pode causar também de resultados positivos dentro da empresa. Então, por isso que tudo vai precisar de um estudo prévio mesmo da entrevista. Essa aqui também, ela é uma pergunta, assim, que muita gente fica na dúvida e realmente, às vezes, não consegue responder, né? Não consegue encontrar ali a conexão para poder falar de forma assertiva mesmo. Então, nessa pergunta, os recrutadores, eles vão avaliar o teu nível de maturidade e de autoconhecimento. E aí eu trouxe para vocês aqui um exemplo
É um exemplo genérico, mas é um exemplo que funciona e diz assim, essa aqui é um exemplo de uma pessoa ansiosa, muito ansiosa. Ele diz assim: eu sou ansioso e vejo que um dos meus pontos fracos é a ansiedade. Sofro por antecipação, pois fico ansioso ao querer ver resultados de um trabalho logo. Na véspera de uma apresentação, eu tenho insônia e entendi que isso não me faz bem. Quando me sinto assim, não tenho os resultados que eu gostaria. Então, eu estou trabalhando dentro de mim, pois eu já percebi o quanto isso pode me prejudicar. Então, quando eu percebo que eu estou ansioso, eu procuro respirar, procuro me colocar no momento presente e busco entender que as coisas têm suas etapas e seu tempo. Então, veja que você, nesse tipo de exemplo, mostrou a sua maturidade em lidar com esse ponto fraco e mostrou que você tem autoconhecimento sobre si, sobre a percepção de você, dentro também do ambiente de trabalho. E que nesse exemplo, em nenhum momento, você foi tão rude assim com você mesmo, né? Porque tem pessoas que falam coisas assim absurdas, coisas aleatórias, e que o recrutador ele vai realmente descartar a possibilidade, que ele não vai conseguir identificar essa maturidade, esse autoconhecimento que você está tendo. Outra pergunta é: por que você saiu do último emprego? Essa também aqui é um desafio, né? Porque a depender da saída da empresa, possa ser que ela tenha sido conflituosa, possa ser que tenha sido alguma briga de interesses. Então, possa ser que tenha sido uma saída não tão interessante, né? Então, isso não quer dizer que você vai dizer, eu tive muitos problemas, então precisei sair, eu brigava muito com o meu chefe. Então, não é nesse sentido que essa pergunta tem que ser respondida. E aí eu trago que para responder essa pergunta, você precisa sempre utilizar o bom senso e a política no bom sentido, né? Vamos ver aqui o exemplo que eu trouxe para vocês. No exemplo de pedido de demissão, você estava trabalhando e aí você pediu a demissão. O que você pode falar? Assim, olha, eu saí do meu emprego, pois haviam diferenças de pensamentos e afinidades com a equipe e o chefe. Naquele momento, a melhor opção foi sair para evitar conflitos maiores. Então, eu aprendi muito com aquela equipe e quis manter essa boa relação. E entendi que caso continuasse naquele lugar, né, naquele trabalho, provavelmente iríamos entrar em conflitos desnecessários. Então, veja aí o bom senso, né, e a ética também de poder sair de um lugar, né, e simbolizar aquele momento como um ciclo, né, e ser colocado dessa forma mais assertiva dentro da sua entrevista, o que vai fazer toda a diferença. Eu trouxe também outros exemplos, por exemplo, no caso que você foi demitido. Fui demitido, pois não houve alinhamento de expectativas da empresa em relação a mim, e a empresa em relação a mim e a parceria não deu certo. Agora eu estou em busca de novas oportunidades que estejam mais alinhadas com o que eu espero de um trabalho e que assim eu possa contribuir para a empresa e para o meu desenvolvimento. Então, veja, não houve tensão, não houve nenhuma falta de bom senso nessa comunicação. E eu trouxe também o outro exemplo que é muito comum. Por exemplo, Eric, eu estou trabalhando, mas eu estou participando e quero de um processo seletivo. O que eu falo se eles me fizerem essa pergunta? Vamos lá, né? Se você está passando por um processo seletivo estando empregado, a empresa, você pode responder da seguinte forma: a empresa é muito boa, gosto de trabalhar lá, mas eu vejo que eu cheguei no meu limite de desenvolvimento. Atualmente eu estou buscando um desenvolvimento maior e de novos desafios, e aqui nesta empresa está alinhado com o que eu busco. Então, veja, né? Não trouxe nenhum tipo de problema, nenhum tipo de ressentimento desse trabalho, mas colocando toda a responsabilidade em você, que é você buscando essa nova perspectiva, né? Você buscando esse novo espaço, esse novo lugar para poder se desenvolver. O que é diferente de você falasse de conflitos, por exemplo, no trabalho anterior, né?
E aí nós temos a sexta pergunta, que é: qual a capacidade você tem para lidar com pressão no ambiente de trabalho? Tem pessoas que acham assim, olha, se a pessoa me estressa muito, eu já vou logo lá nela e coloco ela no lugar dela. É errado esse tipo de resposta. Por quê? Porque aqui ele quer avaliar no sentido que como que você vai lidar com isso, né? O que que você tem de ferramenta para lidar quando vê que tem muita tensão e muito estresse. Porque, gente, independente do tamanho da empresa, os processos de trabalho envolvem tensão e estresse, né? Isso não quer dizer que se uma maior e outra menor é diferente, não. Todas elas têm a mesma questão com a tensão e o estresse mesmo, que é da rotina do trabalho, né? E aí eu trouxe aqui um exemplo para vocês de como que vocês podem responder. Então, assim, olha, eu particularmente não gosto de trabalhar sob pressão, mas eu entendo que isso faz parte da rotina de qualquer empresa. Quando percebo que a semana está em muita tensão e estresse, procuro dobrar meu planejamento e minha organização, pois quando faço isso, consigo lidar com as demandas e tensões. Então, veja que a resposta, ela é coerente com a pergunta, né? Porque ela está perguntando a capacidade que você tem, né? Então, qual a capacidade que você desenvolveu aqui? Dobrar o planejamento e sua organização para poder lidar com essas tensões. Então, é isso que o recrutador vai ouvir, né? É isso que ele vai captar e que é isso que ele vai analisar. E aí também existem pessoas que só sabem trabalhar, né, sob pressão, e eu acredito que para elas, quando fazem essa pergunta, é muito mais fácil de responder. E aí uma dica extra que eu dou é, no caso que você não goste, né, de lidar com pressão, ou sim, você pode dar exemplo de situações que você já conseguiu trabalhar sob pressão em um outro trabalho, né? Isso conta muito também para ele, para o recrutador entender essa perspectiva também. Olha, essa pergunta aqui, tem muita gente que dá uma colapsada quando perguntam, né? Mas essa pergunta é uma das mais importantes. Por quê? Nessa pergunta, o recrutador ele vai analisar a tua linha de raciocínio, observando o teu plano de carreira, porque nessa entrevista ele precisa entender que se essa entrevista que você está fazendo é só um trabalho por trabalhar, né? É só um momento, ou se você tem interesse de se desenvolver na vida, né? E para se desenvolver na vida, você precisa de planejamento. Então, quando ele fala de avaliar o desenvolvimento na vida, não é só dentro por exemplo, daquela empresa, mas em qualquer outro lugar que você possa estar, né? Assim, profissionalmente e na sua própria vida. Então, você é, responder para eles essa perspectiva, essa perspectiva da sua preocupação, falando de 5 a 10 anos à frente, isso vai demonstrar que você tem uma preocupação com as suas metas e desenvolvimento, porque, por exemplo, se você está numa situação hoje, que você pode até pontuar essa situação, como que você vai mudar ela daqui a 5, 10 anos? Então, o recrutador ele precisa entender isso, se esse trabalho para você é um momento ou se é um desenvolvimento de carreira, por exemplo. Porque, a depender do cargo, talvez não seja o perfil para ser um trabalho só por trabalhar, né? Então, tudo isso vai fazer diferença também na entrevista de emprego. Essa daqui eu acho muita graça dela, porque sempre me fala assim, por que, Eric, que eles fazem essa pergunta se eu me identifico ou não com o animal? Ou coisa incoerente, nunca entendi porquê disso, mas, gente, tudo tem um porquê e tudo tem um motivo. Nada é em vão dentro do processo seletivo. E aí essa pergunta ela é feita porque através dela, né, dessa identificação com algum bicho ou animal, eles vão poder avaliar e entender a tua identidade e o perfil comportamental.
Não quer dizer que eles vão entender toda a sua identidade, todo o seu perfil comportamental, mas eles vão ter uma ideia, né, de como que você funciona. Então, a partir dessa resposta, eles vão analisar as suas atitudes de acordo com o animal que você escolheu. Então, assim, eu trouxe uma observação aqui para vocês não pirarem muito nessa resposta, porque ela não é suficiente para desclassificar você, sabe? Nenhuma pergunta isolada é suficiente para desclassificar você. A desclassificação, ela depende de vários fatores, tá? Não só de uma pergunta. E aí eu trouxe para vocês também uma perspectiva sobre as dinâmicas de grupo, sendo ela online ou presencial. Por quê? Eu vejo que houve uma diminuição na procura, né, desse tipo de recrutamento e seleção com dinâmicas, mas tem empresas que utilizam muito elas, principalmente empresas maiores, porque é onde elas precisam avaliar o trabalho em equipe, então a dinâmica de grupo é para avaliar o seu comportamento dentro do ambiente de trabalho com outras pessoas. Então, esse é o objetivo. E aí eu trouxe para vocês coisas que nós avaliamos enquanto recrutadores dentro desse processo dos grupos e das dinâmicas. E aí esses dois primeiros critérios, eles vão estar em todas as dinâmicas e nos cargos pretendidos. Elas são avaliações fixas, não tem como, dentro da minha avaliação enquanto recrutador, eu não considerar o trabalho em equipe e a comunicação eficaz, isso é uma coisa básica dentro da dinâmica. Então, no trabalho de equipe, que é a primeira coisa que a gente vai avaliar, ele vai avaliar a postura perante outras pessoas. A gente vai avaliar como que você interage, como que você colabora, né? E lida com os conflitos, porque dentro do ambiente de trabalho é isso, é muito dinâmico. Eles vão avaliar também a sua capacidade de você se expressar, de você falar, mas também de muito importante, de ouvir. Porque eu já participei de processos seletivos com dinâmicas de grupo, onde as pessoas achavam que estavam numa feira de domingo, comendo um pastel e tomando um caldo de cana. Porque ninguém calava a boca e todo mundo falava ao mesmo tempo. Não vá junto com essas pessoas. Utilize dessas ferramentas, né? Se expresse, fale, fale, mas também ouça, que é muito importante. Então, os recrutadores vão estar atentos a tudo isso. Outro ponto que é muito importante, a comunicação eficaz. Comunicação eficaz não é sobre falar muito, né, gente? Nem interromper a comunicação do outro, né? É saber escutar. Principalmente também assimilar o que você está ouvindo para o que você vai falar e transmitir de forma assertiva, né? Com muita atenção com a forma que você se expressa. Porque, vejam, se você for formal demais, não vai servir. E se você for informal demais, também não vai servir. Você vai ser desqualificado, assim. Então, de ter também a naturalidade dentro do processo, né? Eu sempre digo que dentro das dinâmicas de grupo, tem pessoas que ficam assim, ai meu Deus, a dinâmica, eu vou ter que falar, eu não consigo, vou estar com outras pessoas. Você precisa fazer um exercício de imaginar que aquele é o primeiro dia de trabalho dentro daquela empresa. De que você, nesse primeiro dia, você vai estar indo lá, você está indo conhecer a sua equipe, que você vai realizar algumas tarefas, né? Como qualquer outro dia de trabalho comum e natural. Não encarar isso como um desafio tão grande assim, né? De que a dinâmica não vou dar conta, mas de poder ir mais tranquilo nessa ideia que vai ser uma experiência como se fosse o primeiro dia de trabalho nessa empresa. Temos também que a gente avalia dentro dessas dinâmicas a liderança e influência, então elas são duas competências que juntas elas se engajam, né, influenciam as pessoas, porque um perfil de liderança é uma pessoa onde vai agregar confiança na equipe, são pessoas que, enquanto líder, as pessoas vão confiar na sua palavra,
Você vai também, para ser um líder, você precisa ter uma conexão com esse grupo de pessoas, né? E você vai ter influências nas tomadas de decisões também entre você e esse grupo. Então, tudo isso vai ser avaliado também. Outra questão que é muito importante, esse aqui é muito importante, que é a resolução de problemas e tomada de decisões. Durante a dinâmica, as pessoas tendem a focar no problema, né? Analisar e ficar ali analisando o problema, ao invés de propor a resolução dele. Então, se você, tendo a dinâmica de grupo, você observa que ninguém está fazendo esse movimento, então você que vai precisar focar na solução. E aí pensar numa resolução, né? E aí, por exemplo, se durante a dinâmica você perceber que está todo mundo indeciso e as pessoas estão só trazendo ideias, então saiba que é você que vai ter que identificar essa solução e vai ter que colocar ela em prática. E isso eu, enquanto recrutador, vou perceber e vou saber. E isso te dá um plus a mais, né? De ter essa iniciativa para resolver esse problema e ter tomado uma decisão de resolver e de intervir ali quando todos estavam com dúvidas e só com ideias e dúvidas. Outra coisa que ninguém considera dentro das dinâmicas de grupo, mas é algo que o recrutador vai avaliar e vai ser essencial: o gerenciamento de tempo e organização. Muita gente peca nesse critério, assim, parece muito simples, parece muito banal, mas é muito importante tomar cuidado. Por quê? Porque durante a dinâmica, vão surgir lá em grupo muita sugestão, ideia, muita gente falando ao mesmo tempo, e aí vai se perder esse tempo que era necessário para poder executar a resolução do problema. Então, o recrutador, ele vai passar para vocês o horário. Ó, vocês têm 15 minutos para executar este problema, né? A resolução deste problema. E aí, se você perceber que nenhuma das pessoas que estão ali no seu grupo está demonstrando interesse, preocupação pelo tempo para realizar a atividade, é você que vai precisar e movimentar essa história e começar a falar sobre o tempo de prazo e começar a delegar as tarefas. E isso vai ser observado também pelo recrutador durante a avaliação. Outro ponto que é avaliado também nas dinâmicas de grupo é sobre a atitude e a ética no trabalho. Então, às vezes, que nem eu falei para vocês, em alguns processos seletivos com dinâmica de grupo, as pessoas esquecem que elas estão ali num compromisso de trabalho. E aí parece uma feira, parece uma mesa de bar, assim, é muita informação, as pessoas quase gritando. Eu já participei de uma que eu fiquei muito desconfortável de perceber, e é assim, se ninguém entrar naquele perfil ali, o recrutador vai desqualificar todo mundo, porque ninguém está tendo o perfil, né, e essa preocupação dessa ética que você está num ambiente de trabalho. Então, é uma coisa que é muito avaliada, né, então, porque muitas vezes você está ali no calor do momento, com outras pessoas, em grupo, e aí você acaba esquecendo. Então, você precisa focar na atividade e no compromisso, né? Se, por exemplo, uma coisa que eu já acompanhei, que já percebi também, tipo, a pessoa não consegue executar a tarefa dela e ela começa a ficar observando o que que um faz, o que que outro não faz, se um faz mais, se um faz menos, aí vai lá, dedura o colega para o recrutador, desclassificado na hora, gente. Tipo assim, não se preocupem com o desenvolvimento de outras pessoas, a não ser o seu, né? Porque os recrutadores vão estar analisando tudo e avaliando tudo. Tipo, nada passa despercebido, como eu falei para vocês. Tudo tem técnica, tudo tem estudo por detrás, porque precisa estar alinhado.
a expectativa da vaga com a pessoa que vai suprir, né, essa vaga e essa expectativa. Então, por isso que é uma avaliação muito minuciosa. E a gente já está encaminhando mais para o fim, e eu queria trazer assim, uma coisa bem séria para vocês, porque, que nem eu falei inicialmente, você fica enviando o seu currículo para mais de 20, 30 vagas, e depois se pergunta, não, mas Eric, por que que eu não sou selecionado? Veja, o mercado de trabalho você precisa se preparar. Você precisa se preparar para a vaga, você precisa se preparar para passar por esse processo, e ele é trabalhoso. Você vai precisar estudar, você vai precisar sentar, avaliar seu currículo e também fazer uma autoavaliação sua, né? É um processo muito sério. Então, essa aula que eu preparei para vocês, ela é para pessoas que realmente estejam dispostas a estudar e que estão comprometidas com o seu desenvolvimento pessoal e profissional. Você não pode fazer isso aleatoriamente, lançar seu currículo sem um objetivo, sem uma perspectiva, sem uma reflexão, né, do lugar que você quer trabalhar e o lugar que você quer ocupar. Então, o que eu preparei para vocês, isso é um estudo para uma preparação para um processo seletivo. Como que vocês podem se preparar? Então, depende muito de vocês se esse material que eu ofertei vai ser produtivo ou não, ou não, tipo, o aproveitamento do entendimento dessa aula. Então, por exemplo, procurar um trabalho é um trabalho. Procurar um trabalho não é fácil, né? E aí, Eric, apliquei todas as dicas que você falou, fui selecionado, né? Maravilha. Outra pergunta que é muito comum, Eric, na entrevista de emprego, eu falo que eu sou trans? Gente, em todo o processo de entrevistas e processo seletivo, seja sincero, seja verdadeiro e não minta. Porque se você mente, você coloca. Você fica por conta própria futuramente. Porque, veja, eu já recebi alguns casos que eu vou dar de exemplo para vocês, dessa questão de o que que implica não falar que eu sou trans. Por exemplo, você vai para a entrevista, você tem um nome social, não é retificado. Beleza. Não mencionou que era uma pessoa trans, não perguntou, porque assim, a entrevista não é só o recrutador que vai perguntar para você, mas também é para você perguntar e poder também conhecer um pouco mais de como que funciona os recursos humanos dessa empresa. Porque, por exemplo, esse caso de não ser retificado, durante a entrevista você precisa falar para a pessoa que é uma pessoa trans e perguntar logo depois se a empresa conta com um sistema que, dentro do sistema dela, garanta que você seja chamado pelo seu nome social e que dentro do sistema da empresa esteja constando lá o seu nome social, né, no caso de transmasculino, o sexo masculino, que garanta toda essa segurança, né, à sua identidade. Então, imagina se você não fala. E aí depois você é selecionado, e aí você apresenta os documentos com o nome de registro, e aí a empresa não tem a política, por exemplo, dentro do sistema deles, que reconheçam o espaço para o nome social. Então, vejam, você precisa ser sincero, precisa dizer. Outra situação e outro caso que eu acompanhei. O rapaz transmasculino trabalhava na empresa certinho, tranquilo, não tinha falado que era uma pessoa trans, mas aí uma pessoa que fazia acompanhamento no ambulatório TX. E aí um dia desses de trabalho, ele precisou se ausentar para poder passar pela consulta ginecológica. E aí, como vocês sabem, dentro da empresa, resguardados por lei,
temos que apresentar o atestado médico em questão de doença, ou então de exame, cirurgia e afins. E ele vai e pede o laudo, né, o atestado ginecológico. E aí, quando ele vai na empresa e apresenta o laudo, eles automaticamente perguntam: mas o que você estava fazendo no ginecologista? Você não é homem? E aí já se inicia um processo onde ele já ficou, tipo, ele já ficou numa situação difícil, né? Porque ele não havia comunicado. Então, dentro da cabeça das pessoas cisgêneras, é isso, como que você vai ter um atestado ginecológico se você é homem? E aí, onde colocou ele numa grande problemática, porque como ele foi depois explicar que ele era um homem trans, que ele fazia acompanhamento do ambulatório, logo em seguida veio a demissão. E aí é quando já gera mais um problema, porque a gente entende que essa demissão foi gerada por conta de uma transfobia. E aí ele vai e procura o, os direitos dele, né, e vai até a Defensoria Pública e faz todo o movimento para poder resolver a situação. Então, sempre digo, sejam sinceros, falem sim que vocês são pessoas trans, porque você precisa também conhecer a empresa e se ela vai resguardar você também e se é um ambiente seguro para você trabalhar, porque você também precisa questionar que em caso de alguma questão, se há um RH especializado em diversidade que vá acolher isso. Então, é muito importante você escolher o lugar que você quer trabalhar. Não é a empresa que escolhe vocês. São vocês que escolhem onde querem trabalhar, independente da empresa. Nessa aula que eu trouxe para vocês, ela é relacionada a empresas que têm a política de recrutamento e seleção. Quando as empresas são menores ou são empresas familiares ou de bairro, fica bem mais difícil esse processo. Por quê? Porque às vezes eles fazem de qualquer maneira, então não há um estudo por detrás, e é muito sobre a identificação. Né? Ah, tá bom, vou te dar essa oportunidade, por exemplo. Eles sempre falam nessa maneira, nessa perspectiva. É muito intuitivo para eles, é muito da identificação, sabe? Quando a empresa não tem um RH responsável por esses processos. Gente, no mais, encaminhamos para o fim. Espero que vocês tenham gostado. Apliquem essas dicas, escrevam, se preparem, escolham a empresa e vão assim tranquilos, vão também empoderados, dizendo e para entender que talvez você, quando fale que seja uma pessoa trans e tenha uma negativa para isso, quer dizer que é um sinal que aquele lugar não é para você estar e trabalhar, tá? Que isso vai ser um filtro para vocês também. Quando você falar, eu sou uma pessoa trans, e é isso. E aí diz, e desconversa e não vai para frente, ótimo, isso é um filtro de que aquele lugar não era para você e que isso poupou você de vivenciar, talvez, violências nesse lugar, entende? Então, por isso que vocês precisam se apropriar disso, de que vocês precisam escolher onde vocês querem trabalhar e estudar para dar tudo certo. No mais, é isso, pessoal. Obrigado, Eric. Pedir só que tu pare de compartilhar a tela para poder a gente fazer. Tá bem. Obrigado. Gente, aí vamos finalizar, né? Essa oitava aula vai ser naquele esquema, né? De ter. A gente vai postar no grupo, né? Aquele grupo geral que a gente está centralizando as mensagens. A aula assíncrona, que vai consistir no link da aula, que vai ser upada no YouTube segunda-feira. E aí vou mandar também para vocês o formulário de avaliação, explicando novamente como é o esquema do formulário de avaliação. Você vai assistir a aula e vai preencher o formulário. Depois, a galera que está na organização do curso, no caso eu,
vou estar verificando quem preencheu. Se você tiver preenchido pelo menos 60% das aulas, né? A gente tem mais duas aulas, uma do Eric e uma do Fabiano, e aí a gente tem a aula final, que a gente finaliza o curso, né? Então, eu vou estar olhando quem participou, quem preencheu pelo menos 60% desse formulário de avaliação, e aí a gente vai estar liberando o certificado. Então, é super possível para quem não consegue, por causa do horário, por causa da vida, do dia a dia, não sei o quê, e tal e coisa. E a gente entende super por entender que a gente fez esse formato da aula assíncrona. Então, é isso. Fiquem à vontade para poder fazer perguntas lá no formulário. Tem um campo de comentário, então você pode responder as perguntas e também fazer algum comentário. Se vocês tiverem dificuldade de responder, também fala com a gente, né? Enfim, era isso. Muito obrigado, Eric, por ter ministrado a aula, foi excelente. E é isso, pessoal. Quer falar alguma coisa para se despedir, Eric? Só para agradecer e ficarem de olho na próxima aula que eu vou falar sobre os desafios de empreender, né? O que que a gente precisa também ter de base de autoconhecimento também para poder movimentar a história do empreendedorismo, né? Que é um desafiante também. É isso, pessoal. Obrigado. Perfeito, Eric. Muito obrigado. Então é isso, gente. Até a próxima quinta, mesmo horário. E segunda-feira, libera o link da gravação com o formulário, viu? Um beijo e até mais.